quero compartilhar com você um texto, se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo de número 3. Texto bem conhecido, tem um tema aqui, né? A casa que Jesus escolheu. Pode aplaudir o Senhor por esse tema que Deus nos deu. E agora Zaqueu, ele é um personagem um pouco emblemático, né? Porque o nome dele é de origem hebraica, vem da palavra Zakai, que significa puro e justo. Puro ou justo. Só que Zaqueu, ele não era essa pessoa, ele não era visto como essa pessoa, porque ele era chefe dos publicanos. Só da pessoa ser um publicano, ele já era reconhecido como um traidor da pátria, porque ele se tornou um funcionário de Roma. Roma, naqueles tempos de Jesus, Israel era vassalo de Roma. Israel dependia de uma autoridade superior. Eles não tinham jurisdição própria, eles não tinham comando total do domínio das suas terras. Tinha alguém que dominava o país deles. Então eles moravam de aluguel dentro da sua própria casa. Já viu isso? Então a situação de Israel era essa. Então alguém aceitar trabalhar para uma organização dessa era como se estivesse traindo a pátria. Só que Zaqueu, além de trabalhar, ele se desempenhou tanto que ele não era só um publicano mais. Para você ser um publicano, você tinha que estar bem na fita com os romanos, mas ele não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Então, se um publicano ele era odiado, o chefe era mais ainda, né? Se nós formos falar de política aqui, a maioria aqui talvez deve ter uma aversão a político. Mas quando você fala do chefe, aí que o caldo entorna, não é verdade? Então, assim, Zaqueu era exatamente esse. Ele não podia nem sair na rua. O filme dele era queimado no meio dos judeus. Ele andava com segurança, com escolta armada. Os romanos andavam cercando ele. Por quê? Para proteger ele, senão os judeus matavam ele. Naquela época existia um povo chamado Zelotes, que eles matavam os traidores. Eles matavam os soldados romanos nas escondidas, nas espreitas. Então Zaqueu ele tinha que andar vigiado. Então o nome de alguém que era justo, mas o nome dele não casava com a personalidade nem com a função que ele exigia. Era como se você chamasse um político hoje de honesto. Fala honesto. Cara, você chega... Não estamos generalizando, amém? A gente sabe que existem políticos bons, mas na sua grande maioria, muitos respondem processos, muitos foram condenados, e para nós é um nome que talvez não tenha ligação com a palavra honestidade, porque quando nós vinculamos a palavra política, nós já conciliamos ela o quê? A corrupção, sim ou não? Sim ou não? Então Zaqueu, ele era uma incógnita. As pessoas, até para falar o nome dele, talvez nem queria falar, chamava ele por outra coisa, menos de justo. Então, esse camarada, ele era alguém que era descendente de Israel, né? Ele era judeu, ele era filho de Abraão, mas esse nome, né, era algo irônico. Ele era odiado por ser cobrador de imposto, mas o nome significa justo. E aqui eu já quero liberar uma palavra para você, que Jesus não vê quem você é, ele vê quem você quer se tornar. Talvez hoje você chegou aqui, você é uma pessoa, mas você veio aqui com o intuito de se tornar alguém diferente. Jesus não vai olhar para o seu passado, Jesus não vai olhar para o que você já fez, Jesus não vai olhar para o que você o que você viveu até horas atrás. Jesus está olhando para você aqui agora com o intuito de transformar a sua vida. A visão de Deus não é uma visão semelhante à visão humana. A visão humana, uma vez que ela rotula alguém, dificilmente ela mudar a concepção. Nós temos esse defeito.
partir do momento que nós rotulamos alguém, pastor Wesley, a pessoa tem que provar, tem que se ajoelhar, implorar para mostrar para nós que ela é digna da nossa confiança. Deus não é assim. Deus não trata as pessoas como nós tratamos. Deus, ele consegue enxergar o coração de alguém. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É que a pessoa tentou matar ele, tentou ferir ele, mas se alguém chegasse para ele e pedisse perdão, ele tinha o dom de ver a intenção no coração da pessoa e liberava o perdão de imediato. Nós temos dificuldade com isso, nós guardamos. Eu vou perdoar, mas eu vou ficar com o pé atrás. Eu vou até conversar, mas eu vou prestar atenção, né? Eu vou ficar de olho. Nós rotulamos as pessoas. E Deus me deu aqui 3 palavras que eu vou trabalhar com vocês dentro dessa mensagem. Repita comigo: desejar, planejar e executar. Mais uma vez: desejar, planejar e executar. A Bíblia diz que, no texto em que lemos, que Zaqueu, ele desejou ver o Senhor. Zaqueu não buscava uma bênção, um milagre, uma fama. Ele só queria ver quem era Jesus. Ele não foi atrás de Jesus porque Jesus podia multiplicar um pão para ele comer mais tarde. Ele não foi atrás de Jesus porque alguém na família dele estava doente. Ele não foi atrás de Jesus porque ele estava precisando de um dinheiro, de um milagre. Ele não foi no culto aquele dia porque ele precisava que Deus tocasse em alguém ou trouxesse o amor dele de volta. Não foi nada disso que levou Zaqueu à presença de Deus. O que levou a presença de Zaqueu até Jesus foi desejar. Ele sentiu um desejo de saber quem era Jesus. Talvez você veja aqui hoje só com um desejo no seu coração: eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. Porque há uma diferença muito grande da forma que você se aproxima dele. Quando eu me aproximo dele, independente do que ele pode me oferecer, é outra coisa. Então, Deus é aquele que faz a leitura do coração. Ele sabe a forma com que cada um de vocês entraram por essas portas. Ele sabe o que vocês vieram buscar aqui. Ele sabe o que você veio fazer aqui. Quando você entrou aqui e começou a abrir a sua boca, ele foi esquadriando o seu coração. Ele olhou o seu interior, ele viu o que tinha dentro de você. E é por isso que em um ambiente profético, tem pessoas que são muito abençoadas, tem pessoas que são abençoadas, tem pessoas que não são abençoadas. Por quê? Deus tem um aparelho no céu que ele consegue fazer a leitura do coração. E para Deus, coração é razão, intenção, mente, sentimentos. Eu falei para vocês outro dia aqui que a palavra no hebraico para coração é leve. Leve é o lugar onde os judeus, eles não tratam mente e coração em lugares separados. Para eles é uma coisa só. Leve é o lugar onde tem razão, emoção, sentimento, raciocínio, pensamento, está tudo num lugar só. É por isso que a palavra de Deus diz assim: eu guardei a tua palavra no meu. Se fosse para nós aqui no português, guardei a sua palavra na minha mente, porque a gente sabe que o coração, ele só é detentor das emoções, mas para um judeu não. Para um judeu o coração, ele é a central de todas as emoções e raciocínios. Então, Deus, ele lê o nosso coração. O reino de Deus não é para quem acha que é, mas é para quem quer. Porque naquele dia ali tinha muitas pessoas que achavam que eram, que tinha direito, mas naquele dia Deus achou uma pessoa improvável. Então a primeira coisa que Zaqueu fez, ele desejou. É o primeiro passo, desejar estar aqui. E aqui eu vou trilhar um caminho de uma fé prática. Nós vamos falar de fé prática aqui agora. Como é que eu recebo algo de Deus? Primeiro eu desejo. Primeiro vem aqui, a intenção no meu coração. Eu quero, hoje eu vou para o culto. Hoje eu vou no passo de fé. Hoje eu vou lá entregar o meu melhor para Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero sentir a atmosfera daquele lugar. Eu sei que eu vou ser abençoado lá. E aí você está naquele dia ali desejando, querendo muito, contando as horas. O termo ali no original é que ele tentou incessantemente ver. Não sei se eu anotei esse termo aqui, né? Mas o termo ali era exatamente esse. Ele desejava ver
incessantemente. Ele buscou, não é que ele teve um obstáculo e ele não. Por exemplo, Zaqueu estava tentando ver, mas a multidão atrapalhava. Ele ia para outro lugar, e a multidão atrapalhava. Ele ia para outro lugar, e a multidão atrapalhava. E ele tentava romper a barreira, mas ninguém deixava ele passar. Mas ele desejou incessantemente ver quem era Jesus. Já reparou quando você quer vir para um culto como esse? Quantas barreiras não aparecem? E se você não tiver muita vontade, e se você não tiver um desejo incessante, você não vem. Vai vir uma barreira, vai vir alguma coisa que vai... hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Não. Eu tô com a garganta ruim, hoje eu não vou. Eu tô passando mal, não vou. Hoje eu... E aí eu sempre falo, se fosse para uma coisa que você quer muito, você faria? Você iria? Você faria um esforço a mais? Então, desejar Deus é isso. É tipo assim, Deus é o primeiro lugar, amém? Cadê? Vocês estão comigo aqui? A gente vai chegar lá. Deus é o primeiro lugar, sim ou não? Então, o primeiro lugar está acima de uma viagem para Israel? Sim? Não? Meu Deus. Então, o primeiro lugar está acima de uma viagem para os Estados Unidos? O primeiro lugar está acima de uma viagem para Dubai? O primeiro lugar está em cima de uma viagem para Noronha? Sim ou não? Tá. Se fosse para Noronha, você ia? Tem gente que ia até numa ambulância, com soro pendurado no braço. Tô chegando, Noronha, ainda ia apostar. O diabo tentou me atrapalhar, mas eu vou vir assim mesmo, a minha vitória, eu vou dar meu testemunho. Sim ou não? Então, colocar Deus no primeiro lugar, primeira coisa, tirar a hipocrisia. Deus vê Deus, Ele olha a intenção do nosso coração, gente. Ele sabe se fosse para outro lugar, se fosse para outra coisa, se você se posicionaria ou não. E muitas vezes a gente acha que vai enganar Deus. Zaqueu aqui, ele está dando um exemplo de resiliência. Eu vou ver. Mas a multidão é grande. Não importa. Então, primeira coisa, ele desejou ver. E ele tentou ver. Mas Zaqueu não consegue. E o que ele faz? Ele planeja. Porque a fé, ela não é só emocional. Diga comigo, a fé não é algo racional. A fé também é prática. Eu posso desejar no meu espírito, mas eu vou ter que dar o passo. Amém? Deus vai dizer assim, Moisés, eu vou abrir o mar, mas você tem que tocar nas águas. Eu vou abrir o Jordão, mas você vai ter que pisar primeiro. A fé, ela é um combo de ação e espiritual. Ela não é só espiritual, ela é fé e prática. Então ele desejou e agora ele planejou. Já que me impediram de ir, eu vou dar um jeito para ir. Porque em alguns momentos da sua vida, você vai ter que dar um jeito para chegar. E eu escrevi algo aqui, não sei se eu vou achar por conta Talvez você hoje veio com a vontade de ver, sentir algo diferente. Mas saiba que Jesus vê quem deseja ver de verdade. Sim ou não? Ele reconhece as suas limitações, mas não usou isso como desculpa. Planejou um caminho, correu na frente e procurou uma solução. Olha isso. Isso aqui, cheguei aqui. Bom, não é fácil não, tá? Queria ver vocês aqui no meu lugar. Ficar falando aí, julgando. Sobe aqui, tá? Faz. Pega esse decreto aqui agora, só de raiva. Os obstáculos do nosso dia a dia não servem para nos impedir de chegar. Eles servem como termômetro do nosso amor e da nossa devoção a Deus. Os obstáculos do nosso dia a dia, eles não servem para nos impedir de chegar, mas eles servem como o nosso termômetro de devoção a Deus. Os empecilhos, as barreiras,
não é para que você não chegue, é para medir o teu amor. O nível de paixão. Antes de você casar com essa varoa aí, com esse varão que está do seu lado, você não media esforço para ver, porque você amava. Tá chovendo, não, vou assim mesmo, de bicicleta, irmãos. Pegava Rio Card emprestado. Andava de trem. Não tinha nem Uber na época, tem gente que andava 2 quilômetros. Tá aqui, o varão aqui, vinha lá de Bangu aqui, para ver a missionária. Por quê? É a paixão, o amor. Então o obstáculo não serve para nos impedir, serve para medir o nível da intenção da pessoa. Então tem obstáculo que aparece na tua vida, não é para impedir você de chegar, é para ver o teu nível de amor por ele. Apertai. Choveu. Ah, hoje eu não vou não. Ih, chuvinha assim, é bom para ver um Netflix. E pastor, tá um frio, né? Irmão, teu amor tá parando no frio. E tá calor demais. Sabe, gente? São situações assim que não dá para entender, né? Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus? Se fosse por uma viagem, a gente se movia, a gente compra roupa, passa cartão e divide, parcela em 10 vezes. Apareceu uma viagem aqui, não tem problema não, tô sem roupa de frio. Vai lá, pega o cartão e passa. Gente, você acredita que até nisso Deus vê o nosso coração? Até nisso Deus sonda o amor que nós sentimos por Ele. São nos detalhes que nós dizemos para Ele quem nós somos. Então, se uma chuva impede você de vir para a igreja, aí eu estou falando com a live agora, você. Se o frio te impede de chegar aqui, se a chuva te impede de chegar aqui, isso aí não serve de empecilho, mas serve de termômetro da sua devoção e amor pelo Deus que você serve. Então ame, se você ame a Deus, demonstre. Amor não constitui em palavra, mas constitui mais em gestos que palavras. Tem muita gente que fala eu te amo, mas as atitudes não é de amor. Ah, eu te adoro, mas a atitude não é de adoração. Então nós temos que muitas vezes rever esse conceito de amor a Deus. Outra questão aqui que eu quero tratar. Então, ele planejou, o obstáculo veio, mas ele falou, não, eu vou vencer esse obstáculo. Sabe, eu fico imaginando Deus olhando para vocês aqui, que tiveram dificuldade para estar aqui. Muitas pessoas saíram correndo do trabalho, outras, fatura do Uber está vindo lá em cima, cartão de crédito. E aí Deus está olhando, irmãos. Olha lá, ó, maior dificuldade, uma guerra para pagar o Uber. Você acha que Deus não está vendo? Você não está. Deus não deve nada para ninguém, não vai dever nada para você. Está chegando aí o carro, está chegando aí uma casa mais perto da igreja. Você vai ser encontrado, você vai ser abençoado, porque Deus não vai dever para você. Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta. No momento certo, Deus vai olhar para você na sua direção e vai dizer, pronto, hoje chegou o seu dia. É o dia que eu vou entrar na sua casa e vou realizar um milagre. Então, quando veio um obstáculo, ele teve um plano. Ele disse, eu vou correr na frente e vou subir na figueira. Talvez nós temos Zaqueus aqui. Pessoas que não tinham condições de chegar, mas deram um jeito para chegar. Pessoas que não tinham como estar aqui, mas deram um jeito. E Deus está olhando para você. E ele não só planejou, ele executou. Ele subiu numa figueira brava. Era um sicômoro. A característica dessa árvore era casca áspera, tronco difícil de escalar, requeria esforço, machucava para subir. A logística era complicada, mas o desejo era maior do que o incômodo. Amém? A logística pode ser difícil. Pastor, acordei cedo, 5 horas da manhã, fui para a academia, treinei, fui trabalhar, estou cansado. Logística é difícil. Logística complicadíssima. Mas o amor é maior do que o incômodo. Logística é complicada, mas o desejo de estar com Ele
muito maior do que a complicação. Tu entende isso? Entender isso, tua vida vai mudar. Talvez você chegou hoje só querendo sentir algo, mas esse sentimento verdadeiro de se colocar num lugar, de se posicionar, está abrindo uma porta para você. Só de você ter vindo aqui. Aí a Bíblia diz que o resultado disso, Jesus parou na direção dele. Quando Jesus fala Zaqueu, Jesus está chamando ele de justo. As pessoas se assustaram, porque na ótica deles, Zaqueu não merecia ser chamado de justo, e Zaqueu não merecia que Jesus entrasse na casa dele. E aqui eu já começo a pregar para você. Tem pessoas que vão ficar assustadas com o que Deus vai fazer na sua vida hoje. Tem pessoas que vão ficar assustadas com as coisas que Jesus vai fazer na sua vida, os milagres que você vai viver. Tem pessoas que não vão entender e não vão compreender o momento que você vai viver em Deus. Porque eles não conseguem entender e conhecer o teu coração. Eles não viram o nível de renúncia. Eles não viram o processo que você fez até chegar à presença de Deus. Eles não viram as coisas que você passaram e passou no secreto. Mas Jesus é aquele que te vê aonde ninguém vê. Ninguém estava vendo Zaqueu ali em cima daquela árvore. Mas Jesus, quando estava passando por ali, ele olha para Zaqueu e diz: justo, desce depressa, porque hoje a festa é na sua casa. As pessoas não entenderam. Como que pode? Ele vai entrar na casa do pecador? Tem muitas pessoas que não vão entender a forma que Deus vai fazer na tua vida, porque segundo eles você não merece. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus não depende da chancela de nenhum homem, de nenhuma mulher para fazer algo na tua vida. Quando Deus quer fazer, Ele simplesmente decide e Ele faz na sua vida, porque Ele é Deus e Ele é Senhor de todas as coisas. Deus não dá satisfação para ninguém. E Deus não vai dar satisfação do milagre que Ele vai realizar. Ele não dá satisfação daquilo que Ele vai entregar na sua mão. Quando Ele decide entregar, independente do que vão falar, do que vão dizer, Ele vai entregar, porque Ele é Deus e Senhor de todas as coisas. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Zaqueu poderia até não ser bem visto, mas tinha um coração bom. Deus vai levantar nesse tempo uma geração de pessoas que estão perdidas, mas que tem um coração extremamente generoso. Deus vai levantar pessoas nesse tempo, pessoas que estavam afastadas da presença, mas que carregavam um propósito desde do seu nascimento, para cumprir propósito que pessoas que estão dentro de casa e não têm a capacidade de cumprir. Deus vai levantar corações que não se acham dentro dos templos, mas estão fora da igreja, sedento, esperando só uma oportunidade para viver algo extraordinário. Zaqueu era um desse. Ele tinha um coração quebrantado, mas ele não estava dentro da casa de Deus. Ele tinha um coração quebrantado, mas ele não estava vivendo a plenitude do seu chamado. Eu quero profetizar aqui agora, como profeta dessa casa, que Deus vai levantar nessa região pessoas com um coração adorador, com um coração grato, que estão afastados por algo que sofreram, por alguma circunstância da vida, mas Deus vai levantar para realizar um propósito específico. Se Deus não achar aqui, Deus vai trazer de lá. Se Deus não achar aqui dentro, Deus vai achar lá fora. Tem muitas pessoas com um propósito de vida afastadas dos caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas talentosas, com mais talento que nós que estamos aqui dentro, que estão afastados. Aleluia, mas a graça, ela pode alcançar essas pessoas. A graça pode tocar o coração dessas pessoas. O que um coração julgador não tem capacidade de fazer para atrair, um coração perdoador tem capacidade de constranger e trazer para perto novamente. Muitas vezes nós olhamos com um olhar crítico, com um olhar de julgamento. Não merece, não deve estar, não tem que ter oportunidade, não tem que ser chamado de novo, tem que ser colocado de escanteio. Mas Deus está falando assim:
na minha obra, no meu reino, é eu que escolho quem eu vou usar, quem eu vou colocar, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Eu não aceito o palpite de ninguém. Na minha obra eu mando, eu ordeno, eu declaro, eu decreto, porque Ele é Senhor da obra e da casa dele. Ananias, ele se recusa, ele tem uma tentativa de querer convencer a Deus que Paulo não era a pessoa certa. Esse homem aí é um perseguidor, esse homem aí ele é um matador, esse homem aí ele é um cara ruim, esse homem aí, se tudo bem, você pode achar o que você quiser, Ananias, mas esse homem aí para mim é um instrumento valoroso. Deus não está nem aí para a nossa opinião. Aleluia. Você pode dizer isso para 3 pessoas aqui com muita convicção. Deus não está nem aí para a sua opinião. Diga assim: Deus pouco se importa para a sua opinião, porque Deus tem o controle do projeto desde o início, desde a fundação. Deus não está nem aí para a opinião. Deus quer um coração obediente e grato por tudo que Ele já é na nossa vida. Deus não precisa de opinião do homem para fazer nada, irmãos. Ah, mas esse homem aí come com pecador, e daí? O pecador que Deus vai salvar vai realizar coisas extraordinárias. E foi para isso que Deus plantou a CB Vida aqui, para encontrar os pecadores. A Bíblia diz que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Zaqueu estava doente, mas olha o que Zaqueu faz. Olha o que Zaqueu faz. Quando Jesus parou por ele, e ele falou assim: ó, me convém, a palavra do grego é deime, e no hebraico essa palavra é shayani, que significa eu sou obrigado, eu tenho que. O termo transmite a ideia de uma obrigação divina ou de uma necessidade que não pode ser evitada. Quando Deus está dizendo assim, ó, me convém, Ele diz assim, ó, eu preciso, eu tenho, é um propósito está na sua casa hoje. Jesus não resiste à entrega de alguém que só quer estar perto. Zaqueu não queria nada, só queria sua presença. Mas quando nós nos aproximamos de Deus sem interesse, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus conhece nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Quando a presença entra, o materialismo sai. A pessoa muito materialista, ela é vazia de Deus. A pessoa que se importa com os bens, mais com os bens materiais do que as coisas espirituais, ela é vazia de Deus. Quando a presença entra, não tem espaço para o materialismo. Quer uma prova bíblica? Jesus diz assim, ó, é impossível agradar a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. É impossível. É impossível você agradar. A pessoa muito materialista, ela é vazia de Deus. A pessoa espiritual, ela coloca o material em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque o material para ela não é o mais importante. Olha o que diz Lucas 19:8. Coloca aí pra gente. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. Primeira coisa. Quem estava julgando ele de ser corrupto, dava 10%. E ele falou, eu vou dar 50%. Aí ele vai além. E se alguém extorquir alguma vez, ele vai em Êxodo capítulo 22, versículo 1. Conheci a Bíblia. Coloca lá, Êxodo capítulo 22, versículo 1. Olha o que diz a lei de Moisés. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 cabeças de gado pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Ele está invocando a lei. Ele está dizendo, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu restituo de acordo com a lei, 4 vezes mais. Você pode fazer fila aí. Se tiver alguém aí que eu roubei, vocês podem vir aqui que eu vou restituir 4 vezes mais. Porque a conversão, ela é acompanhada de atitude e mudança de caráter. A
aceita Jesus, mas continua com o mesmo caráter, continua do mesmo jeito, continua com o mesmo sentimento de usura, de miséria, colocando o material em primeiro lugar, ela ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Zaqueu foi além da lei, porque quem é tocado pela graça não vive pelo mínimo. Quem tem a graça, ele não, já fiz minha parte, sabe? É sempre o mínimo. Não, isso aqui eu tinha que fazer até aqui, eu fiz aqui. Quem é tocado pela graça não vive do mínimo, vive do melhor que pode fazer. O problema nunca foi Jesus, o problema é como a gente se aproxima dele. Tem muita gente parada, esperando um milagre, mas Jesus hoje convida você a se posicionar. Entrou no passo de fé, um culto profético. Gente, não é porque eu estou pregando aqui não, mas essa igreja ela tem vivido um tempo extraordinário. Todos que vêm aqui, sobem nesse altar para pregar uma palavra, libera algo profético e profundo na nossa vida. Se nós pegarmos tudo que Deus tem nos ensinado aqui e colocar em prática, a nossa vida vai ser mudada, vai ser transformada. Então é um tempo de transformação, de apropriação daquilo que Deus tem para fazer. Você quer ver Jesus ou você só quer ser abençoado por Ele? Porque quem quer ser só abençoado, o frio impede, a chuva impede, a preguiça também impede, às vezes o cansaço impede. Mas quem é apaixonado por Jesus, vem cansado, vem triste, vem desanimado, vem ferido, vem quando ninguém está dando ideia para você. Ninguém queria que Zaqueu estivesse ali, mas ele foi, ué. Porque ele queria ver, ele desejou, ele queria muito. Então quem quer muito vem, e quem vier vai receber. Você pode se colocar de pé? Hoje quem desejar a presença será visitado por ela. Constranja o céu com a sua entrega, assim como a mulher do vaso de alabastro, assim como a sunamita hospedou Eliseu e surpreendeu ele com um gesto de caridade, de amor. Assim como Maria que se assentou aos pés de Jesus, constrangeu, assim como o centurião também surpreendeu Jesus com a fé. Hoje você verá a presença de Jesus, vai mudar a sua vida. Jesus disse assim: hoje a salvação chegou nessa casa. A palavra hoje ali no grego remete para nesse exato momento. Quando Jesus diz assim, hoje a salvação entrou, ele está dizendo assim, nesse exato momento aconteceu um milagre. Se você entendeu essa palavra, se você entendeu a necessidade que nós temos de buscar ao Senhor, independente de circunstância, independente do momento que você está vivendo, independente se você está vivendo alguma luta, algum problema, passando por alguma situação difícil, se você se posicionar em Deus, hoje, nesse exato momento, a tua história vai ser mudada. Você crê nisso?